Amigos, bom dia. Nós vamos fazer uma introduçãozinha. Eu há tempo tenho conversado aí com a STAB, com o doutor Stupiello, sobre fazer as palestras mais na forma de workshop, porque dá mais espaço para os participantes conversarem, colocar suas dúvidas, essas coisas todas, né? E então eu vou fazer uma introduçãozinha exatamente para explicar um pouquinho como seria a coisa, né? Ok? Alguma coisa que eventualmente precisar depois, eu tenho aí o meu e-mail e podem fazer contato comigo aí para alguma coisa a mais, né? Para explicar um pouco o que é um workshop, eu juntei, com o tempo a gente começa, em vez de ler açúcar e álcool, essas coisas, eu comecei a ler filosofia. Gosto muito de filosofia. Bom dia. Gosto muito de filosofia, essas coisas, e um dos filósofos que mais me agrada é o René Descartes. E o René Descartes, ele é dos anos 1600, e ele escreveu uma coisa muito importante, que é o discurso do método. Ele colocou isso em 1637 e eu escrevi um artigo sobre isso, está na edição agora da revista STAB, que está sendo distribuída aqui, tem todo o artigo aí. É tão atual, parece tão atual, embora ele tenha sido feito há 400 anos atrás, e que vale a pena... o René Descartes era um homem preocupado, era uma pessoa preocupada com a veracidade das coisas, né? Então a primeira regra que ele diz é não aceitar isso que vocês estão lendo aí. Nada como verdadeiro sem antes ter passado pelo crivo da razão. Muito importante isso aí. Mas a segunda regra é, quando é uma coisa complexa, dividir em partes e daí analisar e resolver por partes, né? Eu vou ser bastante breve. A terceira regra uma vez resolvido, juntar tudo de modo que a verdade não seja prejudicada, né? E, finalmente, essa quarta regra diz muito do que a gente vai fazer hoje, né? Como este procedimento pode ser retomado e repetido por qualquer um, deve dar lugar a tantas revisões necessárias para que contribuições e objeção possam ser levadas em consideração. Isso, para mim, é o top. Então, que a plateia tenha espaço para conversar, para dizer alguma coisa, colocar suas contribuições e, eventualmente, não é o caso hoje, porque eu acho que não vamos ter, mas numa situação assim, num workshop mais amplo, colocar as objeções, eu acho isso muito importante, muito, muito verdadeiro, esse tipo de coisa. Bom, e o René Descartes deixou uma frase muito importante também, na minha visão: penso, logo existo. Eu que tenho feito nos últimos 20 anos, por aí 20 anos, muita assessoria às usinas, eu noto que muitas vezes as pessoas têm o problema na mão, mas não pensa na coisa. Então, isso é uma lembrança que a gente tem que pensar, e para pensar direito precisa conhecer, precisa estudar essas coisas, aí senão... Mas essa frase é muito importante. Tem gente que só vai atrás do como é que é, qual é a válvula que eu abro, a válvula X. Não, por quê? Tem que saber por que eu faço isso. De modo que essa frase para mim é muito importante. Eu vou caminhar. O que é um workshop, né? Eu pedi para o senhor subir no palco para pegar na filmagem. Pegar no... Para pegar na filmagem. O que é um workshop? Oportunidade de debater, trocar conhecimentos, avanços e coisas. A moda do que é a quarta regra do discurso do método que eu coloquei, né? O tema é exposto por um especialista. Hoje, 2 grandes especialistas que foi uma sorte muito grande conseguir o contato com eles. E a primeira palestra vai ser o Paulo Látaro, que vai falar sobre automação, sobre ajuste dos sistemas de automação, que é uma coisa muito importante. Inclusive, cada vez mais estão colocando automação,
mas eu noto nas minhas andanças por aí que muito pouco se faz em termos de ensinar o povo a ajustar. E os instrumentistas que mexem com isso, o instrumentista, ele sabe que quando ele dá um ganho muito grande, o sistema fica louco, né? Fica instável. E então eles colocam muito menos do que o necessário. E, portanto, não ajustam coisa nenhuma. Então eu sempre digo que em automação, as pessoas de processo têm que conhecer um pouco da automação, da instrumentação, como é que a coisa funciona, e o instrumentista, o pessoal da automação que vai mexer com isso, também tem que conhecer um pouco do processo, porque se os dois não sabem nada, um não sabe nada do outro, eles brigam e não resolvem as coisas. É você que está errado. Não, não é assim. Os dois têm que conhecer um pouco para a coisa andar, né? Eu estou lembrando aqui como é que é a ISSCT. A ISSCT, cada 3 anos, faz um congresso e entre os congressos faz workshops. Exatamente, eu tive a oportunidade de frequentar 4 e é onde a gente mais aprende nesses workshops. Então, há bastante debate. Eu não sei, com esse sistema hoje aqui, eu não sei se nós vamos ter oportunidade de realmente praticar isso. Eu estou querendo fazer um workshop reunindo quem gosta, quem entende, aí pessoal de usina e dos fabricantes de destilaria, para a gente fazer um workshop sobre destilação, que é a área que eu tenho trabalhado muito, escrevi um livro, né, sobre isso, e como tal, para a gente realmente multiplicar esses conhecimentos, né? Eu acho que num workshop é uma coisa bastante ampla, é uma coisa que vamos debater na STAB para que a gente faça esse tipo de coisa, né? Eu leio muito que ele é um economista, mas se dedicou a vida inteira, nos últimos anos da carreira, provavelmente, se dedicou à educação. Cláudio Moura Castro é uma pessoa que eu leio, já tem uns 3 livros dele, e um deles é Você Sabe Estudar? Então ele ensina como é que a gente aprende, né? A gente lê, eu não precisei muito das ideias, porque eu sempre tenho meu jeito de coisa, cada um tem o seu, mas eu gosto muito do que ele diz. Então ele usa, de vez em quando, ele usa essa palavra cognição. Deixa eu passar mais para frente. Opa, volta. Está cortando um pouco aí, mas não vem ao caso. Eu coloquei uma outra frase aí. O que é cognição? Como se explica? Cognição, o que é? Aprender um tema, memorizar, muito importante memorizar, e uma terceira etapa, a pessoa sabe tanto que está em condição de ensinar. Isso é ter cognição, né? Eu coloquei isso porque uma palestra como hoje será muito importante que as pessoas tomem nota de coisas que estão sendo ditas, né? E eu próprio, se alguém não trouxe alguma coisa para tomar nota, algum caderninho, alguma coisa, eu diria que vale a pena. Eu trouxe me deram aí ontem alguma coisa, então, se alguém precisar para fazer alguma nota, eu tenho 2 canetinhas que andei roubando por aí, então estão disponíveis. Mas o papel está aí, se alguém quiser, eu vou deixar bem fácil aqui.